Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @Extra Podcast, no Twitter o @ExtraPodcastBR e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. O podcast sai todas as terças-feiras em plataformas digitais. Então nos sigam, deixem o seu like e comentem os episódios com a gente. Eu sou o Tonho, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje chegamos no episódio de elegermos os piores participantes de reality show de 2021. Além das nossas escolhas, a gente também pediu indicações de quem esteve conosco aqui durante bastante tempo, durante o ano, né, que participou de vários podcasts junto com a gente. Então, o Vitor, o Coleto e a Ana Lubes mandaram para a gente algumas escolhas deles de piores participantes também. Então, cada um de nós três aqui escolhemos 3 participantes, né? O Vitor, o Coleto e a Ana Lubes, cada um escolheu um. Então vamos descobrir quem são os 12 piores participantes de reality show 2021 eleito pelo Extra Podcast, né? Vai Uma que bancada de vem. qualidade, né? Tipo aqui, É, é uma bancada. É a bancada do Brasil, sim. assim. Vozes que merecem ser ouvidas. Não, e vamos ressaltar que nós não sabemos a escolha um do outro. Eu não sei quais o Hit escolheu, eu não sei os que a Laura escolheu. Então, Eu assim, tenho, comentários surpresas. eu tenho 6 escolhidos aqui para se der algum problema. Tá no Ano ranking. passado a Laura colocou 108 pessoas na lista de piores do ano. Então vamos ver. Será que esse ano vai rolar? Né? Não, e quem estiver escutando a gente pela primeira vez, assim, não escutou o episódio do ano passado, foi realmente, gente, 108 pessoas, porque a Laura jogou o Masterchef inteiro, nos piores. Então, E eu quero ela dizer Inclusive, foi uma ó, além. coisa, considerando que veio uma pessoa do Masterchef ano passado para o Masterchef desse ano, eu estava certa, né? Porque vocês é isso viram. que eu ia te perguntar. Você continua com a sua decisão depois de ver as pessoas do Masterchef voltando? Sim, Então, é isso aí. Então, você é acho que sempre certo. confirmou. Acho que confirmou. É Laura sobre nunca errou, isso. então. Ah, então, vamos lá. Vamos começar, então, pelas escolhas dos nossos convidados. O primeiro foi o Vitor, que ele escolheu o Gui Araújo, da Fazenda 13. Ele escreveu o seguinte pra gente. Quem teve a ideia de chamar esse ser deve ter se arrependido tanto porque o cara foi insuportável, não só na participação como player, mas, não só na participação como player, mas como pessoa com suas ideologias que destoam totalmente do look heteropop. Péssimo. Não sabia que ele tinha esse negócio de heteropop, mas tudo bem. Não acompanho Fazenda 13. É Hit, você acha que porque é mais? é porque ele pinta as unhas, né? Então ele é transgressor. Parabéns. Ah, Gui entendi, Araújo. entendi. Hit, você que acompanhou a Fazenda, o que você acha do Gui Araújo estar nesse top 12? Nossa, nem 3 minutos de podcast estão me ofendendo dizendo que eu acompanho a Fazenda. Mentira, eu Ué, acompanho pelo entre eu Twitter. e Laura, você que mais. Acompanho mais. Mas assim, eu gostei do termo heteropoc, né? Porque como foi o transgressor, gente, cada um quebra seu tabu diário. E Gui Araújo tava tentando quebrar os tabus dele, construindo novos tabus na Fazenda, pelo visto. Porque não adiantava de nada. Eu concordo, tanto que o Gui Araújo viria pra minha lista, né? Quando eu recebi o do Vitor, porque assim, o do Vitor, da Nalu e do Coleta, a gente viu pra gente não escolher igual, né? Pra pelo menos ter uma variação de 12 pessoas. Mas eu concordo com essa escolha do Vitor, porque, gente, ele era um close errado, né? Cada vez que ele abria a boca era uma coisa saindo. O mitomaníaco, né? O famoso tweet da Anitta, né? Que não vamos dizer que foi pra ele, mas que talvez tenha sido, que não seja, mas todo mundo sabe que foi, né? Aquela coisa. Mas ele distorcendo os discursos de Adriano Galisteu pra se achar o máximo. Então eu acho que ele é realmente um dos piores, porque ele não rendeu, gente, nada, como o Vitor falou, até como jogador. Porque tem gente que a gente sabe que não vale nada, assim, no sentido que é duvidosa. Mas entrega um jogo, sabe? Entrega alguma coisa, mas ele nem isso. Então ele não serviu nem pra ser contraponto, nem nada. Tanto que ele só da Fazenda não fez falta, né? O jogo das pessoas continuaram acontecendo como tinham que acontecer. Então eu achei uma boa escolha. Ele realmente é um dos piores de 2021. Eu concordo, e só para começar, ele é saído de um dos piores reality shows já existentes, que é De Férias com o Ex. Ele foi namorado da Gabi Brandt, que agora está metida com sponsors, e aquela coisa, né, de mal a pior. E ela até deu uma entrevista durante a época da Fazenda falando de como ele era. E, sinceramente, um marmanjo desse, um homem velho, ele é velho, gente. O Gui Araújo, ele é quase da minha idade. Não é jovenzinho. Agindo como se tivesse 20 anos, eu acho simplesmente uma coisa mico.
apenas. E ele foi, e isso foi um resumo da participação, né? Não, ele tem 34 anos, gente. Então é Tem isso. mesmo, né? Acabei de Ele tem a ver. minha idade. E assim, ele foi uma pessoa chata na Fazenda, né? Chata e desnecessária para o programa, como vocês falaram. Tipo, não sei o que está fazendo aí, não fez diferença e é isso, né? O que esperar de crias de férias com ex? Eu não espero nada. Né? Enfim. Bom, a outra escolha da Nalu foi a Daiane Mello, também da Fazenda 13. Então a Fazenda 13 aí figurando bastante nessa top 2, já com 2 nomes. Ela disse, Nalu, não tenho muito o que dizer, fora que não acho que ela serviu nem jogo nem vilania. Porque vilania seria se ela tivesse uma leitura errada do jogo e do público, ou fosse equivocada no seu jeito de ser, mas entrou no programa para despejar preconceito e ofender minorias. Foi um desprazer conhecer. Eu tenho que concordar com a Ana Lu aqui. O que vocês acham, gente? Cara, eu acho que eu não quero falar da Daiane porque os fãs dela vão mandar essa gravação para os advogados dela. Eu acho que tudo que a gente quer saber da Daiane, ela dispôs bastante. Quero deixar aqui minha solidariedade com a Lid, que ainda teve que sofrer depois da eliminação com mais uma das opiniões dela, né? Acho que a Daiane é realmente, como ela falou, ela não serviu o jogo e apenas serviu comentários desnecessários. Eu Parabéns. concordo. Tudo que a gente achava da Daiane tá por aí na internet. E a gente falou no podcast da Fazenda, né? Que a gente gravou 15 dias atrás. É assim, quando ela falou que os advogados da Daiane vão atacar a gente, mas o nosso advogado ataca de volta, nosso querido Antônio Sabença, tá aqui pra defender a Não gente, é? pra processar, pra botar essas taças nos devidos lugares dela, né? No processinho também. Se vir atacar, a gente ataca de Sim. volta. A gente não tá de férias e nem nosso advogado. Então entendo que ainda tá. Olha, depende. Dia 20 eu tô de férias, eu entro de férias. Aí só depois em janeiro. Advogado entra de férias também, obrigatório pela OAB. Então, Ai, não sei. Não sei. Mas assim, eu acho que assim, a Daiane é um festival de close errado, gente. A pessoa que torceu por Daiane, vocês tiveram que fazer um esforço muito grande, porque vocês relativizaram muitas coisas e foi muito complicado. Então, mas eu não tenho mais nada o que falar não, gente. Assim, é uma pessoa que não devia ter saído da Itália, devia ter continuado lá. eu não acompanho a Fazenda, mas eu vi alguns videozinhos que o povo colocava no Twitter. E realmente, sim, opiniões extremamente, como é que eu posso dizer, ignorantes, né? Extremamente ignorantes e com falta de senso de realidade e falta de noção, né, que ela teve. Então, podia não ter conhecido, né? Podia ter ficado só na imagem lá daquele Big Brother Itália que ela participou e que o povo tinha virado fã. Eu não sei o que ela fez lá, né? Não sei se era o mesmo comportamento, provavelmente sim, né? Mas agradou aí um certo público brasileiro, que até falamos, né, no último episódio sobre o cancelamento nos reality shows, que dependendo do público e do programa, talvez a recepção teria sido diferente no geral. Mas enfim, então ouça o nosso episódio passado para entender um pouco sobre o cancelamento do reality show. Nossa terceira escolha, né, do Coleto. O Coleto traz o Arcrebiano, que participou do BBB 21, do No Limite 5 da Fazenda 13. Né? Acho que se cada um de nós escolhesse o Arcrebiano, dava para colocar em um reality show diferente. E poderia ter motivos para isso, né? Enfim, vamos lá, vamos ver o que o Coleto escreveu para gente. Geralmente, alguém como o Arcrebiano não seria nem lembrado para entrar como pior, inofensivo, segundo eliminado do BBB, pronto para o esquecimento. O problema é que não nos deixaram esquecer dele. Começamos 2021 com o Arcrebiano nas nossas TVs, o ano vai terminar e ele continua lá, sempre levando zero entretenimento por onde passa. Eu acho que o Coleto não viu o conteúdo exclusivo que o Arcrebiano tem para postar nas redes sociais, de bumerangue dele sorrindo, né? Mas tudo bem. O que vocês acham? Vocês concordam? Gente, o Arcrebiano conseguiu estar na televisão brasileira por 12 meses. Foi um feito isso, né, gente? Eu me lembro de gente que conheceu ele em janeiro, tá em dezembro a gente falando dele. Sabe, o Arcrebiano acho que foi uma das pessoas mais citadas nesse podcast. Eu só vou discordar do Coleto porque, assim, só a participação do Arcrebiano no BBB em 2 semanas, ele já vinha pra essa lista de piores. Eu traria tranquilamente, gente, porque foi uma participação muito podre, né? A pessoa conseguiu ter 8 votos na semana e 9 na seguinte,
Sabe? É pra poucas pessoas esse feito. A pessoa merece ser reconhecida. Receber o troféuzinho de pior, ser citado nesse podcast. O conteúdo exclusivo dele, que é nosso podcast agora, né? Porque não, nada de bumerangue mais. É, assim, gente, ele é muito ruim. Ele não tem boa leitura de jogo. Gente, ele na Fazenda se achando a Juliette da Record, como diria o Rico, né? Então ele não tem péssima leitura de jogo, se escora na beleza, se escora nos seguidores que ganhou por uma fic com a Juliette, que ele alimentou depois que saiu, porque dentro ele não estava alimentando nada. Então eu não sei muito de bom que os povos veem em Arcrebiano. Na Fazenda, ainda dá pra se dizer que ele não é o pior, gente, é porque assim, a régua da Fazenda é muito baixa. Se ele conseguisse ser pior que os piores da Fazenda, aí É, era complicado, sabe? Eu não traria ele pela Fazenda só. Esses surtos, mas com No Limite e com Big Brother, principalmente, ele sem dúvida é um dos piores participantes de reality shows, porque ele não acrescenta em completamente nada. Não traz narrativa, não traz personagem, não traz carisma. É nada. Como o Tonho gosta de falar, é o carisma de uma porta. Então, é só isso. Cara, do dia que a gente fez o podcast da Fazenda, eu falei tudo que eu pensava sobre o Bill. Foram tipo 3 minutos direto de malhando, Laura malhando o Bill, né? E cada dia se confirma mais. Eu vejo, tem gente que ainda gosta do Bill, às vezes tenta esconder no Twitter, é até engraçado, né? Você vê. E aí eu queria perguntar muito a pessoa, tá, mas o que que você gosta? É o papo maravilhoso, sabe? É o minha quê? mãe, Laura, minha mãe gosta do Bill e eu acho ele bonito. É isso. Não, mas é isso. Aí você fala assim, mas tem gente bonita e interessante no mundo, né? É, Beleza não é tudo, galera. Eu só queria dizer isso. Quando a pessoa se mostra certas coisas. Bill está achando que é o. Ele se comparou essa semana. Ele e a Daiane. E eles são como Jojo e Biel. É isso. Mas agora ele anda com umas noias de BBB, é engraçado. E aí você vê ele falando, por exemplo, que o Brasil não queria aquele paredão, tudo. E eu quero culpar o Brasil por colocar essas ideias na cabeça desse homem, de que ele teria ganhado Big Brother, de que ele teria coisa. Essa semana passou no minha timeline um vídeo da Ana Clara, beijo Ana Clara, inclusive, conversando com a uhum, Galisteu da época do BBB, falando é que o muito bom. Bill, na frente dela, falou: Juliette, minha amiga. E aí, depois que viu como estava, não podemos ver relacionamento. Então, eu acho que essa fala da Ana Clara resume o que é Bill como pessoa, como participante de reality show. Ele só pensa no público. E não, o Reed sempre fala, né, de jogar para fora, jogar para e jogar internamente, né? E não acho que seja errado jogar para fora, não é isso, mas uma pessoa que só vive pensando nisso, pensando como estão reagindo, como estão me percebendo, como estão meus seguidores, ela mostra o que ela é, e ela não é nada, ela é só isso. Esse é o resumo dela. O que é o Bill? O Bill é isso. Ele é os seguidores do Instagram dele, que gostam do conteúdo do rostinho dele. Eu não sou uma dessas pessoas, então para mim ele realmente é um dos piores, porque além de tudo, sou obrigada a ouvir falar dele até dezembro. Como perdoar? Ouvir falar desse nome de janeiro a dezembro. Os E outros, além É disso, Laura, triste. não é nem de jogar pra fora, é jogar pra fora e saber jogar pra fora. A não ser burro jogando pra fora, né? Que ele não joga direito pra fora. Então, nem isso a gente pode dizer que ele joga, sabe? Ele joga pro ego dele, pra alimentar o ego dele, somente. Então, nada mais além disso. É assim, eu também, igual o Hit falou, acho que só pelo Big Brother eu traria ele, porque ele é um frouxo, né? A gente viu isso no Big Brother e, enfim, e a Carol Conká merecia entrar na lista dos piores só por ter dado uma carreira pro Bill. Não é, perdoamos. exato, exato, principalmente Perdoamos. por isso. Eu acho que ele não, eu não gosto dele, assim, desde o Big Brother, porque, como a gente falou, ele não tem a habilidade social, não teve no Big Brother. Foram brigar em nome dele, ele foi dormir. Depois que saiu, ele ficou tirando leite de pedra lá, como se ele fosse um dos favoritos, como se ele fosse um do quarteto lá, né? Que era o Gil, a Sara, a Juliette e ele, sendo que nunca foi isso, ele teria voltado para os braços daquela com em 2 segundos, porque ele achava que ela era potente, né? Como ele disse para Ana Clara na primeira entrevista, que ele poderia fazer as pazes e tal. Então, assim, uma pessoa que não gerou nada, foi pro No Limite, desistiu porque não tinha comida, né? O crossfiteiro come bastante, ele não tinha. Desistiu também, não gerou entretenimento nenhum naquele programa, naquele programa não gerou. E é isso. Então, Bill
está aí na lista pelo Coleto. Se não fosse pelo Coleto, com certeza estaria por algum de nós, né? Então vamos lá. Inclusive, só montar uma coisa de bastidores, cogitamos colocar Bill na lista, cada um por um reality show. Mas aí Sim. a gente ia estar dando muita ibope para uma pessoa tão. Né? É isso, né, gente? Então, Exato. vocês E completem sabe o aí que eu de acho casa. engraçado? Eu lembro na época, quando abriu a inscrição do Big Brother, assim, logo depois que acabou, eles foram mostrando uns vídeos de alguns participantes, né? Vídeo de inscrição. E, gente, o vídeo do Bill é tão sem graça que eu fico, gente, isso não é bonito. Sabe? Eles escolheram só pela beleza, porque não é Mas possível. sempre tem os participantes assim, né? Enfim, né? Bom, vamos lá. Vamos agora para as nossas escolhas. Cada um escolheu 3, mas não sabemos as escolhas um do outro. Então, Laura, pode começar. Minha primeira escolha é uma escolha que eu não sei se todo mundo aqui vai conhecer. E é um reality show que saiu recentemente. E a parte mais polêmica, eu não assisti, mas tem uma razão por isso. A minha escolha primeira é o Colton Underwood. Vocês sabem o que é o Colton Underwood? Não. O Colton Underwood, ele participou do The Bachelor, que é um reality show dos Estados Unidos que tem o solteiro, né, e as mulheres disputando por ele. Ele participou do The Bachelorette e depois ele foi o solteiro, porque geralmente é assim, a pessoa participa de um, aí é chamado. Ele ficou famoso porque ele era virgem, jogador de futebol e ele tinha aquela cara All American, né? Na edição dele do The Bachelor, foi em 2019, o Colton, ele se apaixonou pela mulher lá, uma menina chamada Cassie, e ela ficou meio incerta da situação e durante o programa ela foi embora. Ele fez toda uma pressão em volta, terminou com todas para tentar ficar com ela de novo. Aí ela aceitou. Mas sabe quando você já se sente incomodada? Ok. Ano passado saiu que eles se separaram, em 2020. E ela entrou na justiça com acusações contra ele, porque ele estava stalkeando ela e a família. Ele colocou um tracking device no carro dela e tal. Ok. Isso foi no final do ano passado. Mas ok. Ok, não, é. Aí a gente ficou sabendo que na época que isso aconteceu, depois que eles terminaram, eles estavam tentando fazer um reality show falando sobre ex que continuam sendo amigos. Isso antes de sair a notícia do Stalker. Aí depois disso, ele se assumiu gay. Já tinha tido várias pessoas comentando que achava que ele era gay, mas aquela coisa, estereótipos e etc. Ele se assumiu gay. E aí ele tá com um reality show que estreou há 2 semanas, eu acho, ou uma semana, na Netflix, que é Coming Out Colton. E por que eu escolhi isso como pior? Eu não assisti, eu assisto The Bachelor às vezes, por isso que eu conheço. E eu escolhi como pior de reality show esse ano, porque eu acho uma coisa bizarra você ter esse cara que foi acusado de ser stalker, que é acusado de comportamentos manipuladores e abusivos com mulheres, e aí agora que ele se assumiu como gay, o que aconteceu? Ele virou uma pessoa legal? O que aconteceu com se descobrir, se pesquisar o tal cancelamento? É gay, apagou tudo o que aconteceu. Então, assim, eu não assisti Coming Out Colton, não vou assistir Coming Out Colton, mas, assim, várias pessoas estão escrevendo sobre o caso. Quem tiver interesse de ler, de conhecer ou já assistiu, quer saber histórias por trás. A menina, a Cassie, que foi a namorada dele nesse tempo, né? Foi, tipo, a primeira namorada dele, que, de acordo com ele, ela declinou da entrevistas, ela não fala sobre o assunto. O Colton deu uma entrevista na Variety, que eu até li hoje para ver né, sobre o caso, e ele falou que ele pedia desculpa por tudo que fez para ela, mas ele diz que não fez certas coisas. Então ficou uma coisa, tá, não fez certas coisas, mas você fez alguma coisa. E ele ganhou um reality show na Netflix. Eu entendo que a jornada dele de se assumir gay é extremamente complicada, ainda mais porque ele
foi crescer numa casa, numa família altamente religiosa, tem essa coisa da cultura do futebol dos Estados Unidos. Eu entendo esse problema, eu entendo a questão toda, porque ele participou de um reality show que ele era disputado por 20 mulheres, e ele participou antes ainda do reality show que ele participava como tentando disputar a mulher. Eu entendo que seja um processo para ele, mas eu quero entender por que alguém acha uma boa ideia dar uma plataforma desse tamanho para um cara nem que há um ano atrás estava sendo acusado de estoquear a namorada dele, de colocar tracking device na coisa dela da família, de gritar com ela. Então, assim, e se você assistir, tem várias críticas de gente, de homens gays que assistiram o documentário e falam sobre como eles se comportam, como é a história contada na visão deles, e especialmente na Esquire eu sugeriria ler, e eles abordam esse caso, então eu acho interessante. Então, assim, não vi, não verei, é igual eu falei no podcast do cancelamento. Para mim, cancelar não existe, para mim é isso, eu não consumo. E eu acho que é extremamente problemático, porque eu já vi várias pessoas falando sobre reality show e não mencionam isso. E isso me incomoda demais. Porque não faz muito tempo e por isso eu resolvi colocar ele. Eu acho que é uma coisa que ninguém tá falando, ninguém sabe. Aí você vê na Netflix Brasil e ninguém sabe que é um cara que foi acusado dessas coisas. Aí as pessoas falam assim: ah, mas a menina tirou uma das acusações. A gente não sabe por que ela tirou uma das acusações. Ela se recusa a falar sobre o assunto ainda, ela não quer aparecer e ele tá pedindo desculpa em entrevista. Que coisa, né? Eu não Eu sabia dessa concordo com história, tudo que a interessante. Laura falou aí. Fiquei chocado com a história aí também, né? Mas a gente sabe que as coisas, assim, né? As pessoas ultimamente dão uns. Ultimamente, assim, geralmente, né? Porque infelizmente dão palco pra muita coisa errada, né? E aí tá em uma plataforma de streaming de sucesso fazendo esse reality show. Então, não Sim, assistam, e gente. ele. E é isso. E aí eu entendo que para ele a dificuldade gay, eu pensei muito, vou colocar porque é um reality show sobre a pessoa se assumir, né? Mas eu acho que não é porque ele está fazendo uma coisa positiva de se assumir, de dar talvez essa força, a gente pode ignorar que existem acusações de abuso, porque estoquear uma pessoa é manipulação, é abuso contra mulheres. E aí? Ninguém fala nada? E ela, como que ela se sente? Tem um ano isso. É aquela seletividade do cancelamento que a gente falou, né? Acaba se Uhum, aplicando aqui também. uhum. Bom, pelo que você falou, não acompanhei, mas pelo que você falou, tá bem entre os piores mesmo. Não tem jeito. Vamos lá, Hit, qual que é a sua escolha? Olha, eu fui no canto mais perto. Eu fui no Big Brother, né? A gente tem que trazer o Big Brother, já que o Arcrebiano veio com o Arcrebiverso de participações dele, eu foquei logo no Big Brother em si. Eu vou começar com o que todo mundo conhece, uma coisa fácil. E vou dizer sim, porque é pior essa pessoa. Vou lá, todo mundo tá esperando soltar Carol Conká, né? Não, gente, vou soltar Carol Conká aqui não, né? Mas vai, vamos lá. Quem eu trouxe foi o Arthur Piccolo de Conduru. Por quê? Gente, o Arthur foi um surto coletivo na reta final simplesmente porque ele ficou com aquele jogo com o Gil. Aí, como o Gil era popular, a torcida abraçou, como qualquer torcida de Big Brother faz. Abraça aquelas pessoas que estão próximas do seu favorito. Se fizer alguma coisa contra, a pessoa vira, né, inimigo mortal. Mas assim, porque, gente, quem não lembra do Arthur, logo de cara, com aquele plot pai e filho com o Projota, sabe? Eles querendo ser chamado de Prior Júnior, gente do céu. Olha, ele não tinha enredo, ele tentou esse plot do Nota excluído. Júnior, Ele não. tentou o plot do Prior. Ele tentou o plot de várias coisas. E ainda tentou o plot de casal. Ele tentava com todo mundo o casal. Deu o plot com a Carla. Não rendeu. Sabe? Então, olha assim, ele tem uma participação nula. Tá? Que tem mais pessoas do Big Brother com participação nula também. Mas eu acho que ele é aquele típico de participante que entra exclusivamente para ter um enredo. Que é o de casal. E quando ele não teve isso, nos momentos que ele não teve isso, a gente viu como ele era perdido e não acrescentava em nada no Big Brother. Sabe? Uma performance nula. Um participante que não fez efeito, sabe? Tipo, até rixa com a Juliette ele teve que era a favorita, mas ela não precisou dele pra crescer, sabe? Não foi com um enredo contra ele que ela ficou favorita. Então, pra mim, ele é um dos piores participantes, porque é aquele típico participante que vai com um enredo na cabeça e não tá pronto pra traçar outras coisas, porque cada semana ele queria ser uma coisa diferente. Olha, eu gostei muito da escolha do Rich e eu queria dizer que uma das minhas opções de escolha era a Carla Dias, dos meus 6. E então eu vou entrar com o Ricardo nesse Arthur e vou enfiar o que eu falaria para Tô Carla, disso porque eu junto.
Isso, porque eu concordo com isso, eu acho que ele é muito isso, o participante que entra com uma história na cabeça do que quer ser e não sabe se adaptar e ser outras coisas. Ele tentou o negócio, né, o Babu Prior, casal e tudo, e ele era uma pessoa que simplesmente mostrava tendências complicadas e acabou sendo nada. Parabéns por os dois arcrebiversos, ele é só padrão. E o povo gosta, porque cara, mas eu acho uma coisa muito triste. O que que você é na sua vida? Tipo, personalidade do você é só padrão. É isso, essa é a sua personalidade. E é tipo isso, essa é a personalidade dele. E eu coloquei a Carla Dias junto, que eu tinha colocado, porque eles protagonizaram uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi na TV, que foi a Carla pedindo pra ele. É, Ser companheiro na vida e no jogo. isso. E a Carla, pra mim, é um grande exemplo de uma pessoa que tem todo um plot e não faz nada com ele. E o Arthur também. Hum. Eles nem pra fazer a história do casal ser uma história que atrai, se bem que Não, eu ele não posso dizer claramente isso, não né? queria ficar com ela, né? Porque Claramente, Arthur tá aí, né? Os fãs fortíssimos, eles veem alguma coisa que a gente não né? vê, assim, um príncipe que não existe. E essas pessoas estão até hoje aí enlouquecidas por esse homem. E é igual o Lucas Viana, são coisas que a gente não entende, que não entram na minha cabeça. Eu fico, gente, mas não é possível. Eu só lembro dele, ela pedindo ele em namoro e falando, partiu. Ok, né? Eu não colocaria ele entre os piores, não, sabe? Eu acho que tem gente pior até no próprio Big Brother, mas. Mas ok, eu entendo a escolha, sabe? Eu acho até justo, assim, pelo que vocês falaram. Faz muito sentido, sabe? Era vergonhoso ele falando que tinha orgulho de ser influenciado pelo Nego Di, pelo Projota, pela Carol com K, assim, ok, né? Sabe? Não. Mas enfim, né? É o Arthur de Conduru. Isso aí. Bom, vamos para a minha escolha, então. Minha primeira escolha é, né, para os reality shows, de pessoa que eu não gostei, é de um reality que vocês não viram, mas eu assisti, que foi o Casamento às Cegas Brasil. E eu escolhi o Thiago Rocha, o esquerdomacho do Casamento às Cegas Brasil, porque ele foi a pessoa mais assim que me deu raiva vendo a TV esse ano. Mais que o Arcrebiano, sabe? Mais qualquer um. Porque ele era insuportável. Começa que ele tem um coque samurai em 2021, sabe? Isso já tá errado. Não, não funciona. E ele era muito. Assim, não é um reality show de competição, né, gente? O Casamento às Cegas, né? Pra quem não viu, é um reality que você vai lá pra tentar arranjar, né, seu casamento, né? E ele ficou competindo dentro dos homens com outro cara, sabe? Ele viu que o cara queria uma das mulheres lá, a Nanda, e ele foi atrás dela também. Ele tratava como competição, sabe? Como que ele que tivesse que ganhar. E não como se ela que tivesse que decidir, sabe? A história toda. Tanto que ele falou várias mentiras para ela, que ele apoiava sempre a decisão dela nas coisas, e que ele daria segurança para ela, enfim. Coisas que aconteceram lá no reality show, para vocês que não viram. É, teve um churrasco que estava tendo entre os casais, né? E alguma das meninas fala alguma coisa para ele que ele não gosta, eu não lembro exatamente o contexto da conversa. Aí ele fala pro namorado, né, então namorado da menina, assim, oh, segura sua mulher aí, aquieta sua mulher aí, alguma coisa assim, sabe? E ela ficou o quê? Putaça, né? Porque, como assim você vai falar para ele me controlar? Ele falou, controla, acho, controla essa mulher aí, alguma coisa assim. Como assim, né? Você vai falar para ele me controlar? Não pode, não é assim que funciona, né? Quem me controla sou eu mesmo. Ele ficava brigando com a namorada dele porque ela fumava e ele não gostava que ela fumasse perto dele. Ele falou que queria um relacionamento aberto, mas só para ele, para ela não. Para ela ele não se incomodaria que ela ficasse com outras mulheres, sabe? Mas com outros homens ele não ia querer. Ele não gostava de saber do passado dela, que ela já ficou com outros homens, etc. Blá, 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 blá. Ela falou que iria se mudar para a Austrália e abrir um negócio de fazer sobrancelha, né? De design de sobrancelha lá. E ele falou: ah, isso aí não vai dar certo, você trabalha uma bosta, coisa assim, sabe? Você cobra R$ 60 para fazer isso, sabe? Desmerecendo, é uma pessoa terrível. Sabe? E depois ele pediu desculpa, né, na reunião que teve, mas continuou no Twitter, no Instagram, falando mal das meninas, do programa em geral, assim, que elas eram muito. Sei lá, muito como é que eu posso dizer? Muito mulheres para ele, eu acho, porque
ele realmente não gostava. É uma pessoa que se esforça pra gostar de mulher, né? Como que a gente vê os memes por aí. Então, a minha escolha é ele, Thiago Rocha, o esquerdo macho do Fox Samurai, que tem uma bandeira do Brasil pregada no quarto dele, o que levanta muita suspeita. Eu vi muita gente no Twitter falando dele, assim, nas redes sociais, quando o programa tava no ar, né? Porque eu também não assisti, realmente. Tá vendo como as coisas evoluíram? Tava a gente ano passado trazendo nossa Lauren Cameron como os melhores Não participantes de é? reality shows. Foi escolha da Laura, por sinal, né? Do ano passado, do Love is Blind. Aí vem a versão brasileira e vem para onde? Nos piores do ano, tá vendo? Ô, Brasil. Vamos aí, a gente sabe que tem boliche em todo reality show, mas vamos aclamar umas coisinhas boas. Não, no Mas eu acho Brasil, que olha, realmente. esse lixo foi bem É, lixo, tá? ele tem total perfil, como o Tonho falou, concordo com tudo que o Tonho disse, porque pelo que vi também. E a única coisa que eu quero falar é: esperem ele na Fazenda ano que vem, porque é quase certeza. É verdade. É verdade. Eu não duvido nem um pouco dele estar na Fazenda, tá? Nem um pouco mesmo. Então, eu também eu sou igual ao Rich, eu não assisti, mas eu ouvi falar dessa pessoa e né? Eu acho que esse foi a categoria. A gente não comentou, mas acabou virando a categoria Homens Lixo, né? Que legal. Não é? Por enquanto, sim. E Mas, Daiane, né? mas a Dani foi antes da gente começar. É, Mas sim. antes, mas assim, tem diversidade, né? Eu coloquei um homem gay lixo. Parabéns. Não é? Tá certo. Diversity. Sim. Bom, vamos lá. Hit, sua segunda escolha. Tá, agora, na minha segunda escolha, eu fui bem Laura, gente. Eu voei. Assim, não, assim, a gente sabe que a gente traz participantes de reality shows, né, que são os piores, né, daqueles do ano. Eu tento uma coisa que eu acho que é tão ruim quanto participante de reality show pode ser, é twist de reality show. Então a Laura Torre tá entendendo de onde eu tô trazendo essa coisa. Eu tô trazendo a twist do mezanino do MasterChef BR 2021, porque eu acho que foi uma das piores coisas Boa. que o Cara, programa já pensou. o Gente, Ricardo é muito safado. Ano passado ele ficou me criticando e olha agora ele fazendo a própria twist dele. Laura andou para que eu pudesse voar nesse podcast esse ano, tá vendo, Laura? Mas gente, é sério, a temporada do MasterChef é um dos melhores casts em anos, sabe? De um reality show em anos que a gente viu. Aí, gente, você bota a twist que o povo tem que votar pra salvar alguém. Gente, você enfia um jogo social num programa de culinária, sabe? Tem gente que eu via no Twitter falando, ai não, mas tem que ser isso porque em Survival, porque. Gente, quer ver Survival? Vai assistir Survival, deixa o Masterchef como tá pra gente ver o povo cozinhando. E a gente viu que matou muita coisa, tanto que não aconteceu. Mais flopada que a do mezanino só a twist do Avental Dourado, mas flopou tanto que eu não quis nem É trazer. verdade. Sabe? Então, assim, mas eu acho que assim, que foi um grande erro da Band isso. Dá pra se estimular a rivalidade de outros jeitos e dava pra fazer essa twist de outras maneiras. Como eu falei no podcast do MasterChef, dava pra essa twist ser nem que fosse os 3 melhores daquele episódio provarem os pratos dos piores e salvarem um, porque pelo menos dá pra gente aquele benefício do eles provaram e estão salvando, mas salvar pessoas da eliminação só por amizade, sabe? Onde o foco é ser eliminado quem cozinhou pior. E nós vimos na temporada que teve gente que foi ruim e foi salva por pura estratégia. Eu acho que não vem e não convém estratégia nessa parte do programa. Tem muitas coisas para ser estratégico. Tipo, você pode dar punição para alguém, tirar tempo de alguém, pode subir pessoas pro mezanino antes da prova da eliminação. Tudo bem, mas na eliminação você mexer diretamente, tiveram umas 2 ou 3 eliminações que os jurados deixaram claro que tiveram que conversar de novo, sabe, para eliminar alguém. Então, para mim, essa é uma das piores coisas de 2021, essa twist do mezanino. E eu espero que o MasterChef acabe com ela, porque não condiz com a premissa de um reality show culinário. Não tem que ter estratégia, não tem que ter social. Ali é você e seu prato de comida e cada um por si. Então por isso eu dei uma de Laura, porque ainda vou dar uma de Laura na minha terceira escolha, se preparem. Que tive que trazer isso, porque eu estou, como diria o Gil, eu estou indignado. É, eu concordo que essa twist foi podre mesmo, foi horrível. É, tinha várias semanas que o eliminado teria sido diferente se não tivessem salvado uma pessoa, então eu também não gostei, eu acho que mudou um pouco o rumo do jogo e tirou um pouco o sentido do que é, e logo numa temporada que tem um cast tão bom, né, um elenco tão bom de participantes, eu acho que é o melhor elenco do MasterChef, assim, que você consegue gostar de muitas pessoas. Quem fez o elenco ouviu o podcast ano passado, que a Laura falou que todos eram péssimos, e falou, não, vamos mudar para a Laura merece esse elenco bom e fez isso, Ai, mas obrigada, cagou na né? twist. Né? Cara,
eu devo concordar com a twist do Rich, da twist do MasterChef. Até porque eu fui a pessoa que inaugurei aqui twists, né? Eu coloquei todos do Uhum. MasterChef, coloquei todos do BTS. É, eu sou esse tipo de gente. E hoje, aguardem. É, Então, eu concordo muito com o Rich. Eu acho que foi um erro muito absurdo. Foi uma coisa ridícula e acabou, eu acho que atrapalhando a própria forma do programa continuar. E a própria questão, por exemplo, daquela twist do avental dourado, né? Acabou atrapalhando o andamento do programa e coisas. Eu acho que eles tentam muito criar rivalidade, sabe? Ou criar intriga sem precisar. Eu acho que esse é um grande problema do MasterChef. E aí ficam meio chateados quando os participantes não correspondem àquilo. Mas é aquela pergunta, quem que você quer que você saia? Eles adoram fazer essa pergunta. E a Kelly, essa semana, não estava conseguindo responder. E, tipo, cara, é porque às vezes você tá lá focado, você não gosta dos dois, ou tipo, você não tá pensando muito nisso, sabe? Eu acho que é uma forçação para criar situações de uma forma que não precisa, porque surge naturalmente. A gente teve rivalidade, teve confusões, as coisas surgiram naturalmente, sabe? Não tem essa necessidade. E essa aí foi mais uma, e acabou. Eu não digo, para mim é muito injusto. Mas Uhum. certas coisas no Masterchef são muito injustas para mim, mas isso para mim é bem injusto. Bom, a minha segunda escolha, eu vou ter que dar uma twist também, porque eu não poderia deixar de falar, e eu quero falar essa pessoa antes de vocês. Eu acho que vocês também trariam. Não é um participante, mas faz parte de um reality show que é André Marques apresentando No Limite, que Cara, é um erro. vocês estão safadíssimos esse ano. Estamos, claro, estamos. Todos Mas vocês vão concordar comigo. roubando o meu momento. Mas vocês vão concordar comigo que o André Marques não queria estar ali apresentando aquele programa. Ele queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos ali. Porque ele foi péssimo, ele não tinha energia nenhuma, ele não queria conversar com as pessoas no portal. A gente já falou muito do programa aqui, né? Uma série de podcasts com o Igor, que a gente fala que ele não tinha vontade, a produção foi muito corrida, não compraram nem câmera direito para fazer o programa, não deixava o povo falar, o povo fazer o jogo. E deu no que deu, não acho que foi, assim, por mais que tenha sido um programa de sucesso de publicidade, não acho que foi um programa de sucesso de crítica, né? Muita gente criticou e muita gente criticou o André Marques, que estava horrível, sem vontade de apresentar, sem energia, com carisma, assim, igual da Carol Peixinho lá no Zero. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu não gostei dele. Eu espero que ano que vem troquem ele. E já vão trocar, né? Acho que já anunciaram que ele não vai mais apresentar. Não lembro se anunciaram ou não, se a gente que especulou que ele não iria. Mas eu quero muito que troquem. E eu sei como vocês acompanharam comigo no Limite. O que vocês acham do André Marques? Gente, eu achei uma escolha a cara do Tonho, sabe? Se tinha uma pessoa que ia trazer o André Marques numa twist nesse podcast, ia ser o Tonho. Porque, falou, não só o Tonho falaram que ele ia sair, como ele fez um podcast sobre isso, que tem eu e Laura teorizando que tanto que a Fernanda Gentil vem para o pro No Limite, porque já que o programa tá fracassando e o Zig Zagarino também tá fracassando, mais um fracasso na conta, Cancelar né? mais um Pede música. programa, né? E seria um bom, ela vai fazer um bem dessa vez, cancelar o No Limite. Mas eu concordo, Tonho. Ele tava sem energia, sei lá. Eu não sei quem tava mais sem vontade. Ele de apresentar o público de assistir, né? Tava pau a pau ali pra ver quem tava com menos vontade de ver o No Sim. Limite, mas eu acho válido, porque um apresentador de um reality show é praticamente um participante dele. Sabe? A gente reclamava tanto de Thiago Leifert interferindo, sabe? Essas interferências, com tudinho. Mas também a gente reclama de André Marques, que não sabia nem interferir no jogo, gente. Porque não sabia nem apresentar o programa. Os portais, gente, eram aclimáticos demais. Ele deu uma melhoradinha de leve depois, mas não sustentava aquilo no decorrer do episódio. Então, eu adorei a escolha do Eto Tonho e realmente, desculpa, André Marques, mas você é um dos piores participantes, entre aspas, de 2021. Nossa, Laura, o que tem a dizer sobre o André Marques? O que eu tenho a dizer sobre o André Marques, eu falei toda semana quando a gente comentava No Limite, né? Sem energia, sem vontade de viver. Cadê aquele gif da Renata Vasconcelos? Xoxa, capenga, sem Sim. energia. Não lembro mais o que ela fala. É isso, eu acho que ele não queria apresentar o programa.
Mas foi forçado pelo contrato e aí foi, né? Mas ele tá claramente não tava afim, ninguém tava afim, ele não tava afim, ninguém ele tava afim. Tinha opções melhores e é isso, né, gente? Péssima escolha, eu acho que uma boa escolha do Tonho, realmente um dos piores. E assim, eu não entendo como que uma pessoa pode aceitar isso e ficar trabalhando de uma forma tão porca e, tipo, tá de boa, sabe? Isso é privilégio. Isso é privilégio, porque, Sim. cara, ele foi péssimo, ele não sabia as perguntas que fazer. Eu me pergunto se ele assistiu o programa, se ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele não sabia nem que perguntas fazer, sabe? Não É. existia emoção na eliminação. Ele Não, falava como. ele lia tudo errado, os votos em ordem Ele que não falava dava tudo suspense. monotônico, sabe? Era. Ah, saiu a Gleice. Caramba, o Uhum. twist desse, todo mundo sabe que é um twist. Ele tá lá, ah, saiu a Gleice. Ai, que raiva que dava. E eu fico triste porque a gente falou muito disso, que as provas estavam legais, poderia ter sido uma coisa super legal e eles cagaram muito no pau desse programa. Nossa, não É. gosto nem de pensar. Talvez o twist ideal teria sido entrar no limite inteiro, como conceito de produção aos É bem participantes. possível. E ao Poderia público, colocar. e ao público, né, que também pode entrar nessa, porque o público ficava lá, coisa, ah, precisa, ah, coitado, ah, sabe? É, Paguei, gente, não, lembra? absurdo, né? E ai, Sim, por o que a gente público não pode querendo. voltar? Ah, olha, foi tudo errado. Não, o público falando, não, esse povo que é mau caráter, mentindo, gente. Ai, meu Deus do céu, é tudo errado mesmo, verdade, Laura. Poderia colocar o card inteiro no jogo. Mas vamos lá, Laura, sua segunda escolha. Então, eu agora olhando aqui minha lista, eu achei que vocês iam trazer essa pessoa que eu coloquei, mas até agora não trouxe, então acho que não vai trazer. Mas um era um twist, o outro não é, mas então eu vou não twist, porque eu acho importante. Para mim, o pior participante de reality show esse ano é o Fiuk, porque o Tá na Fiuk minha lista, o entrou. Fiuk. Ele seria o meu Hã? próximo. Ah, então você quer que eu fale meu outro? Eu Não, falo não, meu. pode ir, Ah, eu então tenho tá. outro também. O Fiuk, por que eu diria o Fiuk? Porque, para mim, o Fiuk foi um desastre em 12 meses de 2021. O Fiuk entrou com altas expectativas. Eu lembro, inclusive, no primeiro episódio que a gente fez de Big Brother, eu e o Rich falando, né, Rich? Altas expectativas. Fiuk e Carla Ai, Laura, Dias. Sim. o pior que depois Hoje que a gente os inventou dois de gravar aqui. podcast, agora fica eternizado na nossa voz, sabe? Não é um tweet que a gente falou, foi a gente falando, sabe? Eu É, e o É Rich pior. empolgados para isso. Fiuk muito bonito, etc. E Fiuk foi um dos piores, um dos maiores desastres, um dos maiores exemplos. Não adianta nada você contratar 1.000 pessoas para te dar aula se você não quer mudar, se você não quer ser diferente, se você não quer ser você. Ele deixou de ser ele para inventar um personagem muito louco e entrar no Big Brother. Não sei para quê, não sei para que ele entrou, ele não estava naquele espírito e se mostrou uma pessoa totalmente insuportável. Aí, para piorar a humilhação, e ele saiu com. Não saiu com o sucesso que ele esperava, que ele queria, que foi para isso, que foi para alavancar a carreira dele. Saiu tendo que fazer o outro reality show na Globo, que foi. Ai, esqueci o nome desse reality do que agora tá no programa do Luciano Huck, gente. Que uhum, eles do show dos imitam famosos. Show dos Famosos. Fez, participou fazendo Amy Winehouse. Coisa muito assim. Eu duvido que ele tenha sido feliz fazendo isso. Ele já foi eliminado? Nem Ninguém sei. fazendo nada, né? É. Convenhamos. E para terminar, ele ainda foi no programa da Tata Werneck e foi um completo, total e absoluto desastre do nível dele reclamar, da Tata reclamar e da Tata passar ontem o prêmio do show inteiro falando mal dele. Então, assim, sabe aquele filme. Tem um filme que é com a Jennifer Garner, que é O Dia Terrível. Max, sei lá o que, O Dia Terrível, horrível, sem nada bom. Esse foi o ano do Fiuk em Reality Show. Horrível, terrível, nada bom. Eu acho que ele deve se arrepender de tudo que, de tudo que aconteceu, porque não trouxe nenhum benefício para ele e as pessoas apenas acham ele ato pra cacete. É isso. Sim, o Fiuk só chegou na final do Big Brother porque as torcidas queriam tirar a gente mais forte de Ah, competir com a G7, né? eu achei o nome.
Alexandre, o dia terrível, horrível, espantoso e horroroso. É Fiuk e o reality terrível, horrível, espantoso e horroroso. Esse é o ano do Fiuk em reality show. Boa. Sinceramente, não dá para entender por que alguém achou que isso seria uma boa ideia. Uma pessoa que não consegue ter um osso autêntico no corpo porque virou lá. Eu só lembro dele falando: escuta ela, sabendo mesmo. Não, Ai, aí meu ele Deus. falando que a Lumena viu a alma dele e ela Ai, né? confiava ele. Ai, não. E parece que ele tava sem alma já no programa, né? Ele acho que deve ter pegado a alma dele, porque ele virou uma assombração um pedaço do programa. Depois a amizade com o Gil dele ele ainda deu uma revitalizada, mas ainda assim insuportavelmente chato. Né? Chato, uma pessoa chata que. Eu, Deus me livre conviver com uma pessoa dessa. Eu também tava na minha lista, Laura. Eu ia colocar ele de pessoa zero entretenimento, sabe? Inimigo do entretenimento. Não trouxe nada pra gente. Ele não tava na minha lista, mas ainda bem que ele apareceu, gente. Porque ele é aquela coisa. A gente vê que as edições de reality show gostam de forçar algumas coisas. E quem assistiu o Big Brother viu que uma das mais coisas que forçaram foi Fiuk na edição, na nossa goela. E nem isso ajudou, porque se tivesse forçado, teria tido mais de 4% na final. E esse shade eu posso dizer porque minha favorita teve 90%. Então, eu posso ter local de fala agora aqui pra zoar a torcida do Fiuk. Mas ele foi completamente. Existe Gente, ainda a pelo amor torcida de do Deus. Fiuk? Existe porque ficam chamando a Tata Werneck de Thalita no Twitter pra não aparecer nas buscas e pra se ofendê-la, sabe? Então, assim... Laura, existe fã pra todo mundo no Brasil. A gente sabe disso. A gente comenta É. isso desde X Factor e SA, né? Então, todo mundo no Brasil tem fã. Então, Emblem Free. mas ele realmente foi um desserviço, assim, no sentido de que foi uma vaga perdida também do Big Brother. Vocês lembram daqui da Alma Lumena? Eu só consigo lembrar da propaganda da CIA. A Camila falando com ele, senhora, senhora, ele olha pra Camila e fala, não, é senhore, sabe? Eu fiquei, ok, aí tem alguma coisa errada. Mas é isso, gente, ele é horrível. A minha última escolha. Eu tenho, assim, duas pessoas que eu poderia colocar, qualquer uma delas, né? Que eu não gostei no reality show. Eu poderia colocar o Nego Di, mas eu acho que ele não merece nem essa menção, porque, assim, irrelevante. Então eu vou colocar o Lucas Penteado como minha última escolha de piores participantes de reality show. Tanto pelo que ele fez no reality quanto fora. Por quê? A gente sabe que ele sofreu ali na mão da Carol Conká e dos participantes, que a galera renegou ele e tal, mas ele era chato, chato, chato. Bebia, ficava falando merda, ficava falando coisas sem sentido. Você via que ele não estava bem ali, e ele continuava naquela teimosia, não sei se é da juventude dele, que achava que estava certo em tudo, que ele era muito sábio e tudo que ele falava se escrevia e acabou sendo, né, jogado de lado, desistiu do programa. Se não tivesse desistido, capaz até de, né, ter chegado longe na narrativa de excluído, porque ele conseguiu ainda pegar essa narrativa, né? Mas apesar do que ele sofreu, que a gente entende que ele sofreu realmente, tal, não deveria, eu acho que ele era uma pessoa que não era agradável de se ter, que não trazia um clima agradável para o programa, sabe? Assim, para não era aquela treta que você vê e você acha legal depois, sabe? Depois você para pra pensar, e fala, pô, foi meio pesado isso, né? Então eu não gostei dele dentro do programa e fora do programa. Ele tentou por tudo, obviamente ele ganhou muitos seguidores porque esse Big Brother foi assim, né, maluco de povo ganhar seguidor. Ele ganhou muitos seguidores e ele começou a bancar que ele era praticamente a Juliette, né, aqui fora. E porque a Juliette estava ganhando muito mais e ele começou a renegar o Gil quando o Gil começou a ficar do lado oposto da Juliette. Ele começou a falar como se ele nunca tivesse tido nada com o Gil, que não quisesse nada e tal. Depois o Gil vira o jogo, aí ele volta atrás, né? E sabe essa oscilação de coisas só para aproveitar o momento, né? Para aproveitar o like que vai ganhar naquela semana, porque aquela semana aquele assunto está em voga. Sem contar agora as questões que aconteceram dele com a namorada dele, que foram assim bem pesadas, né? Gaslighting e tudo assim. Que, enfim, não vou entrar muito em detalhe porque eu não quero sofrer um processo e porque eu também não li tudo direito. Mas não gostei. Eu até lá nas nossas expectativas eu achei que ele seria interessante para reality show, mas digo que não, coloco ele entre os piores do meu
das minhas escolhas. Não, mas aquele nosso podcast Expectativas, eu vou sem querer querendo deletar ele, porque a gente foi só um festival de negação. Eu acho que Não, mas a gente as fala únicas bem do coisas. Gil e da Juliette, então Não, tá assim, bom. as únicas coisas que a gente acertou foi Gil e Juliette, porque o resto, É, Fiuk, Carla, assim, que iam Projota. Ah, arrasar, eu foi. falaria bem de Camila e João. Aí eu Sim. não sei, aí. Mas. Assim, mas também falou, né? Mas foi um festival de. Foi um festival promessas, né, da gente ali. Quase nada. Mas assim, eu concordo com o Tonho. O Lucas foi realmente um participante controverso, né, gente? Teve partes que ele tinha favoritismo, teve partes que ele perdeu o favoritismo. É, eu não acho que o jogo teria mudado tanto se ele tivesse continuado, sabe? Porque talvez o paredão que a Juliette foi com Bill e com Gil teria sido Lucas, Bill e Gil, né? Assim, aí eu acho que o Lucas teria saído de qualquer jeito, talvez, não sei. Mas acho que não mudaria, sabe? Tipo, a Juliette não perderia, o Gil também não perderia por causa do Lucas. E não aconselharia nada. Mas eu acho que ele realmente é um participante que, não sei, ele, como eu tô falando, não sei se viveu o momento dele, mas ele tentou ser mais que participar, sabe? Eu acho que ele faltou ele viver o momento ali dentro dele, por mais que tenha problemas e tudo, mas não sei. Pesou, teve atitudes erradas de várias pessoas com ele também. Então foi uma mistura de fatores muito grande, mas eu acho que ele também não foi um bom participante e ficou pior quando saiu, né, com isso de não gosto de tal pessoa, vou torcer pra Juliette, não gosto do Gil, aí depois sai, quer fazer comercial com o Gil, né? Então ficou meio oportunista, né? Essas coisas de você correr pro lado que tá mais forte aqui fora. Se quando você tava lá dentro não era esse lado tão forte que você seguia. Mas é Eu, isso. a- Concordei eu com a acho que escolha. porque o que aconteceu com ele foi ruim, e foi, né, da parte do erro de Carol Conká, que incrivelmente não entrou aqui, né? Porque os GIFs icônicos, isso tirou do local. Até hoje Vilã. estamos usando figurinhas. É porque vilã, né? É, Vilã conta diferente. Mas eu acho que as pessoas esqueceram rapidamente as outras coisas que o Lucas fez, as coisas que ele foi uhum, acusado aqui fora. E antes mesmo dessa acusação mais recente, quando ele estava lá dentro, tiveram outras acusações. E mesmo lá dentro, a primeira festa com a Kerline, e assim, as pessoas esqueceram que o que aconteceu com ele, das críticas, da Lumena gritando, do Projota, não veio do nada. Ele teve uhum, atitudes horríveis e eu não gostava dele por isso. E continuei irritada. Inclusive, por exemplo, na primeira prova, vocês lembram da primeira prova que eles ganharam? uhum, Ele e o Nego Di, e eles tiveram uma conversa que até o Nego Di já tava, sabe, puto com sim. ele, por causa das coisas que ele tava falando. Então, assim, eu concordo, ele tava na minha lista também como uma opção aqui. Ai, a gente tá muito conectado, Tonho. Ele Sim, tava na minha lista como uma opção aqui, então eu concordo plenamente. muito bem. Então, vamos lá. Rich. Não, Laura. Laura, sua última escolha? A minha última escolha, eu quero começar questionando para vocês assim, porque essa a gente precisa voar. O que é reality show? Ih, meu Deus do céu. Reality show, Nossa, um agora a show Laura da vai longe, já tô realidade. preparado. Já abri minha cabeça aqui, vamos. É um show da realidade, não é? É aquela realidade, é o que a gente está vendo, é o que a gente está acompanhando, está vivendo. E depois eu estava pensando bastante na minha lista e pensando no nosso podcast sobre Insta de fofoca e sobre como as pessoas estão vivendo suas vidas pelo Insta de fofoca e para aquilo. Então, o meu piores do ano, meu última escolha, que é o meu twist, é Farofa da GK. Gente, porque pra mim a farofa de Boa. quem tá Pior os que quando você melhores falou isso participantes de de. 2021. Por Você falou de quê? Instagram de fofoca, eu fiquei pensando, vai vir a farofa da GK aí. Pra mim, isso alimenta, tipo, mil coisas ruins num negócio só, sabe? De viver para as câmeras, porque eles ficam filmando. A Kéfera fica lá, fazendo live do povo se pegando, além de ser uma invasão de privacidade, né? Eles ficam se filmando o tempo todo e mostrando como se fosse um reality show, entendeu? Eu não conseguia parar de pensar nisso. Os próprios é, donos de páginas de Insta de fofoca eram convidados, estavam produzindo as notícias ao mesmo tempo que estava acontecendo. Então é tudo muito encenado. As pessoas estão se beijando para encenar a história e a história da VTube ser a pegadora da parada, da relação dela com o Lipe, tá todo mundo acompanhando. Eu falei, gente, parece uma novela.
E eu sei que muita gente se divertiu muito. Eu não achei divertido porque para mim só ficava parecia uma das coisas mais falsas e sem graças que existe. Para mim não pareceu diversão porque não pareceu natural, pareceu que estava todo mundo forçando. Nossa, esse é o melhor momento da minha vida. Para aparecer no live stream da Kéfera, forçando um casal aqui, forçando um casal ali, que não beija, que finge que vai beijar, sendo coisa. E as pessoas comentavam: ah, você assim hoje, o look produzido, pronto, o Kay Massafera, a própria GK, whatever, Jéssica, tirando foto Jéssica. da roupa antes de postar, como se fosse uma situação. A estreia do clipe da Anitta. Nada é autêntico, nada é real, nada parece nem uma festa de verdade. Parecia um reality show que essas pessoas estavam vivendo pro consumo dos Instagrams de fofoca. Tinha gente no Twitter sábado que tava tipo, sábado não, porque a festa vai ser domingo, segunda, né? Que seja, acompanhando as lives, tipo, eu preciso seguir todas as pessoas para acompanhar a live, para ver o que fulano vai fazer. Eu fiquei muito constrangida, pensando até nos meus colegas que estavam fazendo isso. E eu queria Sim, perguntar, por quê? Eu só compartilhe tenho seu duas sentimento, coisas. Laura. Eu só tenho duas Compartilhe. coisas pra falar. Primeiro, depois de Boca Rosa do Que É Isso, um filme, vem Laura com Que É Isso, uma novela. Vai ser. Foi É tipo sensacional quando ela perguntou isso. isso. E E é isso, segundo, eu uma quero ver o que a novela. Laura vai falar quando eu tiver nessa farofa ano que vem. Quando eu estiver lá, eu quero ver o que a Laura vai me botar na lista de piores participantes de reality shows por causa da farofa de quê. Ah, não. Ah, gente, É é porque entretenimento. para mim é muito Mas vai falso, aquilo, assim. Eu Laura. sei que é Mas assim, entretenimento, eu sei que as pessoas se não, divertiram, mas vai mas para naquela mim linha do foi. que porque eles produzem isso? Porque vai ter um público que consome, sabe? Aquela coisa que a gente vira na internet, né? Então, Além de que a gente porque vai vai ter a ter. variante farofa do meio disso, né? Eu concordo com a Laura, assim, compartilho muito sentimento de porquê. É, eu, eu comentei no episódio que a gente fez sobre os Instagrams de fofoca que eu acho que tem muito influencer aí sem sentido, sem propósito, sem conteúdo, que só tá lá para tirar foto e ganha muitos likes pela polêmica. E assim, são as pessoas vivendo indiretamente a vida das outras porque não conseguem viver a própria. Isso aí tá um caso de análise que Freud ia estar aí rodopiando para fazer. Mas enfim, né? É, eu gostei muito da escolha, Laura. Eu achei assim, tava faltando algo tão marcante. Eu acho que foi mais de 108 pessoas dessa vez, então acho perfeito. É, eu gostei bastante. Uma coisa que você falou sobre tudo ser muito produzido, né? E é tudo muito produzido. Eles chamaram até o Instagram de fofoca, gente, é muito absurdo, né? Uma coisa dessa. Mas... Vamos lá, Hit, sua última escolha. Ah, minha última escolha é o que é reality show. Mentira, né, Laura? Não fui tão longe que nem Laura. Não não vai ser nenhuma farofada, não vai ser nada, não. Mas, assim, a gente sabe que quando um reality show fica famoso, ele ganha várias versões durante todo mundo. Aconteceu isso com American Idol, aconteceu isso com X Factor, aconteceu isso com The Voice. E eu vou trazer uma franquia de um reality show pra mostrar assim, porque, por exemplo, eu vou trazer uma franquia de RuPaul's Drag Race inteira, mas é a primeira temporada dela, então não é que nem os 108 da Laura ainda, digamos que são 12, 14 pessoas se espremer muito. Mas é porque, assim, eu tenho mania de gostar muito de temporadas que é apresentado pelo RuPaul, né? Porque a gente sabe que o RuPaul não apresenta tudo, tipo, da Espanha não é ele, da Dinamarca, da Holanda, no caso, não é ele. Então, tem outras franquias que não são apresentadas por eles. Então, eu trouxe a primeira temporada do Drag Race Down Under, que é a versão que engloba Austrália e Nova Zelândia, porque é apresentado pela RuPaul. E para mostrar que nem sempre todo reality show apresentado por ele vai ser tão bom, porque eu achei muito mal editado. Tiveram várias controvérsias que a RuPaul não se atentou, e quando se atentou, parecia que não serviu de nada. Eliminações polêmicas no sentido de que era pura causação, sabe? Perdeu aquele sentido de que a gente sabe que reality show tem que ter uma eliminação shocker. Quando a gente falava do X Factor, que a gente sabia que todo top 8 ia ser eliminado uma pessoa importante daquela competição. Então, Drag Race, a gente sabe que no decorrer da temporada vai ter uma eliminação que vai ficar, nossa, por que deveria sair agora? Mas não, o Paul pesou a mão lá. Ele começou a fazer isso direto, aí começou a querer fazer muita coisa, tipo, a pessoa. Ele fez uma twist de trazer uma pessoa de volta do nada, só porque a pessoa era
é uma drag muito reconhecida lá, sabe? Que gera mais engajamento. Aí a gente se questiona se o povo vai querer focar só nisso agora, no engajamento, não vai focar muito em histórias. Fica meio destoando das outras franquias que ele apresenta, sabe? Então, eu trouxe essa temporada inteira pra mostrar como foi mal editada, mal apresentada, não sei assim, e mal dirigida, sabe? Não teve um enredo bom. Então, eu acho que ficou meio a desejar. E eu não recomendo vocês assistirem, porque minhas favoritas saem logo de cara. Então, acreditem no meu selo de qualidade, por favor. Sabe? Então, acredite, porque geralmente quando eu tô sem RuPaul, algumas estão ganhando hoje em dia. Então, acredito que o jogo virou pra mim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma prova de que reality show tem que ser bem editado, tem que ser bem construído e não só em forma da causação. Tem que ter um enredo bom, tem que ter destaques bons e não só pelo prazer de causar a eliminação. Fulano sai, nossa, fica chocada. Fulano sai, chocado de novo com o resultado. Eu digo, nossa, RuPaul, se você é tão chocado porque tal pessoa tá saindo, por que você tá eliminando essa pessoa, sabe? Porque quem dita o resultado é ele. Principalmente em franquias que estão começando agora, como o UK, como lá, quando é nova, a RuPaul ainda tem poder completamente 100% dele. E dizer quem fica e quem sai. Então, pra mim, foi um dos piores participantes de 2021, porque foi uma temporada muito fraca e tinha tudo pra arrasar. Eu vi 2 episódios, achei muito ruim e parei. A produção mesmo, achei a produção ruim e parei. Não gostei. Mas acho que eu também já tô saturado com o formato, então. Paula, Eu, quer falar alguma eu não coisa? tenho, eu não tenho nada a dizer porque eu não assisto, então eu assino embaixo, concordo plenamente com tudo que você fala. Tá no contrato, É, tem que concordar. É claro, então, tá tudo, tudo, tudo. Eu não vejo Drag Race, mas assino embaixo do que o Rich falou, ele me mandou. sim, então, gente, esses foram nossos piores participantes de reality show, né? Tivemos Fazenda, tivemos Big Brother, tivemos tudo por aqui, tivemos Farofa, tivemos Farofa. Drag Race, tivemos No Limite. Como? Agora eu pergunto, como que eu vou surpreender ano que vem? Não sei, vamos descobrir. A Né? Laura vai trazer um país ano que vem. O Brasil, porque anda eleição, Laura. Quem sabe, né? O pior participante de reality Ah, show, o é. melhor. Né? Reality show É, vai ser ano as que lives vem do tem Bolsonaro. eleição, né? Então, As lives é do bem Bolsonaro. possível. O pior participante dos 50 e tantos milhões que votaram no Bolsonaro. Vai ser, é que a Laura vai trazer. Enfim. Gente, é isso, né? Os comentários dos nossos piores do ano. Na próxima a gente tem os melhores do ano, e os melhores participantes. Então, deixa aí também nos comentários quem que vocês acharam, né, que são os piores, né? Manda pra gente por e-mail, no Twitter, no YouTube. Quem que vocês acham são os piores e quem que vocês já estão apostando aí nos melhores. Beleza? Gente, obrigado por nos ouvir. Algum recado final? Meu Vai recado ter final. surpresa nos melhores. Não, não vai ter. Vai ter surpresas nos melhores, vai ter mesmo. Eu falei brincando, mas eu sei que Vitor, Coleto e Nalub já mandaram. E vai ter surpresas realmente nos melhores. A gente vai ser um podcast controverso Eu, e a polêmica que dá audiência. Então vai ser muito eu bom. ainda, eu ainda não fiz minha lista de menores, então tudo pode acontecer. Também Mas, ainda não. mas meu comentário é que em 2022 a gente tenha bons reality shows, principalmente Big Brother. Ai, eu tô nervosa. Ai, eu tenho uns 7 nomes de melhores, gente. Eu tô sofrendo com meus melhores, porque eu gostei de muita gente esse ano. Porque eu assisti mais reality show esse ano, né? Então, Eu vou gostei mais escolher de a pessoas Juliette só pra diferentes. tirar a escolha do Rick. Nossa, eu vou botar meu nome primeiro, eu vou editar esse Sacanagem. podcast e vai parecer que eu tô dizendo a Juliette. São escolha. Não, assim, que Juliette e Gil vão aparecer no podcast, todo mundo sabe que vão Normal. aparecer, mas você não espera por esperar os outros 10 que vão aparecer, sabe? Então, é É diferente. verdade. Vamos ver, vamos ver. Na próxima a gente descobre. Então, gente, muito obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.